E aí, pessoal, beleza? Todos bem? Espero que sim! Sejam bem-vindos a mais uma aula de raciocínio lógico matemático aqui no PGF Concursos. Eu sou o Gus Rodrigues, @Gus no ar, e nós vamos começar o nosso estudo, começar a nossa análise do raciocínio lógico matemático. Primeira coisa que eu quero dizer é que muita gente acha que o RLM é pura interpretação, que não precisa estudar, que eu escuto muito mesmo. Gente diz assim: ah, professor, eu faço concurso aí há 15 anos e nunca estudei. Bom, se tivesse estudado, talvez não estivesse fazendo concurso há tanto tempo. E isso é muito sério, gente. Por mais que a gente leve na brincadeira, não. É muito sério. Ao mesmo tempo que eu escuto relatos assim, eu escuto relatos de pessoas dizendo que, professor, eu sempre fugi, sempre tentei escolher concursos que não tinha RLM. Mas depois que a gente estuda, entende, aprende, agora o RLM é meu aliado. Eu busco concursos onde tem RLM, porque saiu da minha dificuldade para um diferencial. E sim, gente, quem está no meio dos concursos sabe que uma questão pode fazer toda a diferença na tua nomeação. Então, estudar RLM é muito importante, porque pode fazer toda a diferença para ti, tá certo? Então, vamos nessa. Vamos falar sobre noções de raciocínio lógico matemático. A gente começa do zero, começa do começo, né, com o perdão da redundância. Mas por que eu falo isso? Porque a gente precisa de todo um embasamento teórico para conseguir chegar onde a gente vai querer chegar lá no final do curso, tá? E por mais que tu esteja começando a aula, aí tu olha sentenças abertas e fechadas e tu pode pensar assim: ah, vou pular essa aula, porque não está no meu edital. Gente, é como se tu fosse fazer uma prova de português. E aí lá no edital diz, sei lá, crase. Mas como é que tu vai saber o que é uma crase se tu não sabe o que é uma vogal? Se tu não sabe o que é uma consoante, se tu não sabe o que é um artigo, se tu não sabe o que é uma preposição, então tu precisa de muito embasamento, muitos pré-requisitos para conseguir dar conta do que o edital pede. É a mesma coisa aqui no RLM. Às vezes, o pessoal pede só lá o último dos últimos passos do RLM, do raciocínio lógico, da lógica proposicional. Só que, poxa, para que tu entenda, para que tu alcance aquilo ali, tu precisa de todo o curso para conseguir chegar lá. Entende? Então, confia que vocês podem dedicar o tempo de vocês a esses estudos, porque vocês não estarão perdendo tempo, tá? Vocês vão estar dedicando tempo para esse tópico, para esse conteúdo todo, né? Para essa matéria que é tão importante. O que é uma sentença? Bom, o pessoal do direito usa como decisão, resolução, solução dada por uma autoridade a toda e qualquer questão submetida à sua jurisdição. A gente usa um pouco mais a questão da frase lapidar, que encerra um pensamento de ordem geral e de valor moral, um provérbio, uma máxima. Essa ideia de sentença, ela vai, claro, servir para a gente no RLM. Porém, a gente vai se preocupar muito mais nesse contexto aqui que eu vou falar para vocês. No RLM, toda sentença pode ser classificada em duas. Tem duas opções. Só uma delas para cada sentença, tá? Toda sentença pode ser aberta ou pode ser fechada. Leva isso para o teu coração. Se a banca disser, analise a seguinte sentença, cara, pode ser sentença aberta, pode ser sentença fechada. Se a banca está chamando de sentença, talvez a tua tarefa seja identificar se aquela sentença é aberta ou se aquela sentença é fechada, tá bom? Agora, se a banca disser, considere a seguinte sentença aberta, opa, tu já sabe que é uma sentença aberta, tu já sabe o que pode acontecer aqui no desenrolar deste ramo do nosso mapa mental aqui, do nosso esquema. Tá? Da mesma forma, se a questão disser, considere a seguinte sentença fechada, opa, tu já sabe o que pode acontecer a partir daqui.
Entende? Então pensa, pode ser que tu tenha que definir se a sentença é aberta ou fechada, a gente vai aprender, claro, mas pode ser que a banca já prevendo, já tenha essa pré-definição, já defina previamente se é uma sentença aberta ou fechada, tá? Bom, toda vez que a gente estiver diante de uma sentença fechada, ela pode ser chamada de proposição. Sentença fechada é o mesmo que proposição. São sinônimos. Sentença fechada é sinônimo de proposição. Anota isso. Sentença fechada é sinônimo de proposição. Sentença fechada é sinônimo de proposição, tá? E aqui eu botei um VF. Por que eu botei esse VF aqui? Porque quando a gente está diante de uma sentença aberta, não faz sentido de falarmos de VF. Não faz sentido. VF, gente, é verdadeiro, V de verdadeiro, F de falso. A partir de agora, todas as vezes que a gente falar de VF, saibam que é verdadeiro, falso. Tem essa relação, V de verdadeiro, F de falso. V de verdade, F de falso, e às vezes a gente vai usar o F para mentira também. Ah, o professor falou a verdade, verdadeiro. O professor falou a mentira, falso. A sentença que o professor disse é falsa. Olha só, se a sentença é falsa, tu já sabe que é uma sentença fechada. Por quê? Porque toda sentença fechada, chamada de proposição, P-R-O-P-O-S-I-C cedilha O-E-S e o tiozinho, toda proposição, sentença fechada, proposição, a gente consegue classificar em VOF. E é essa a grande diferença, tá? Determinar o valor lógico é outro pré-requisito que vocês precisam. Ao longo do nosso curso, a gente vai aprender como determina o valor lógico. Como determina o valor lógico? Agora, eu quero que vocês entendam o que é determinar o valor lógico. E o que é determinar o valor lógico? Bom, determinar o valor lógico nada mais é do que dizer se a proposição é verdadeira ou se a proposição é falsa. Então, quando alguém disser para vocês, no contexto do RLM, determine o valor lógico da seguinte proposição. Bom, tu vai dizer se ela é verdadeira ou falsa. Absurdo, olha o que nunca pode acontecer. Determine o valor lógico da seguinte sentença aberta. Como é que eu vou determinar o valor lógico de uma sentença aberta? Se ela é aberta, não tem como determinar o valor lógico. É impossível determinar o valor lógico de uma sentença aberta, tá? E o conceito de sentença aberta é esse. Sentença aberta é aquela sentença que a gente não consegue determinar o valor lógico. Lembra? Determinar o valor lógico igual dizer se é verdadeiro ou se é falso. Então, quando tu está diante de uma sentença aberta, é impossível. E, gente, não é assim, ó. Ah, eu não sei se é verdadeiro ou falso. Não é se tu não sabe. Tem que ser impossível determinar o valor lógico. Deixa eu pensar num exemplo aqui. Gus mora em Santa Cruz do Sul. Essa sentença é verdadeira ou é falsa? Tu vai pensar assim, bah, eu não sei onde é que esse professor mora. Eu não sei onde é a casa dele. Mas se eu não sei, então, é impossível determinar o valor lógico. Sentença aberta. Não, gente. Não é tu quem vai dizer se a sentença é aberta ou fechada, tá? Tu não precisa saber determinar o valor lógico. O que a gente está falando aqui é quando é impossível dizer se essa sentença é aberta ou fechada. Aqui, alguém sabe, dá um Google, faz uma pesquisa, manda um WhatsApp aí para o professor, vai lá no Instagram, no @gusnoar, pergunta para o professor, é possível determinar o valor lógico? É possível. Agora, se eu disser assim, ó, ela é legal. Meu Deus, aí a gente está falando de uma coisa impossível de determinar o valor lógico. Por quê? Porque eu não sei quem é ela, legal é uma coisa meio relativa, depende, tá? Aqui, gente, dois exemplos só para vocês
terem uma degustação. É um spoiler de como a gente vai fazer para identificar a sentença aberta e a sentença fechada. Por enquanto, o objetivo diferenciar, separar ali a sentença aberta da sentença fechada. Sentença aberta, aquela que a gente não consegue determinar o valor lógico. E a sentença fechada, por exclusão, né? Se a aberta é aquela que a gente não consegue determinar o valor lógico, a fechada é aquela que é possível, é aquela que a gente consegue determinar o valor lógico. Não te esquece, né? Lembrando que determinar o valor lógico é dizer se a sentença é V ou se ela é F. É ou verdadeira ou falsa. Tudo bem? É isso. Quando a gente está diante de uma sentença aberta, ou seja, quando a gente não consegue determinar o seu valor lógico, o que é que acontece? Primeiro, não podemos determinar o sujeito da sentença. Aí alguém vai pensar, meu Deus, agora vamos começar a falar de português? Estava assistindo a aula de português, vim dar uma relaxada no RLM e aí o cara começa a me falar em sujeito. Calma, é que a cada momento do curso, do nosso curso de RLM, a gente vai usando algumas ferramentas para a gente fazer essa identificação. Por enquanto, tem que ser assim, tá? Olha só, sentença aberta, sempre temos algum valor desconhecido, uma incógnita. Lembra que o raciocínio lógico é matemático, então tem muita relação na matemática, mas não é exclusivo da matemática. A gente pode e até deveria usar mais no nosso dia a dia, nas nossas comunicações, a estrutura do RLM, porque aí a nossa comunicação seria muito mais precisa, tá? A gente vai ver isso também ao longo do curso, que por falarmos algumas coisas de forma errada, acaba que fica mais difícil de entender o RLM. Porque aí eu ensino um conceito formal, cientificamente provado, e porque tu fala errado, e eu também falava errado, e às vezes até falo, mas o fato de falarmos errado dificulta um pouco a compreensão, tá? Mas vamos lá. Alguns exemplos de incógnita. Representada por uma letra do alfabeto. Essa representada por uma letra do alfabeto tem a ver com a matemática, né? Por exemplo, aqui, ó, x mais 2 diferente de 6. Esse x aqui, ó, tá fazendo o papel da incógnita, tá? 4y menos 2 é menor que menos 7. Esse y aqui está fazendo o papel da incógnita, está representando o valor desconhecido. Mas não é só através de incógnitas matemáticas que a gente percebe uma sentença aberta. Como eu falei anteriormente, né? No exemplo do ela... Acho que eu apaguei aqui a sentença. Ah, não, está aqui, né? Deixa eu mostrar. Ela é legal. Olha o ela aqui, ó. O ela faz o papel de desconhecido. Eu não sei quem é ela. Ele é bombeiro. Ele quem, cara pálida? Eu não sei quem é o sujeito. Outro, bela aula. Casa azul. Caneta preta. São sentenças que comunicam. Se eu chegar e dizer assim, oi. Oi, é verdadeiro ou falso? Não tem como classificar em verdadeiro ou falso. É oi. Ou então, tchau, pessoal. Verdadeiro ou falso? Não sei. Não tem uma estrutura para a gente classificar em sentença fechada, para a gente determinar o valor lógico. Então, toda frase que a gente não consegue determinar o valor lógico é uma sentença aberta. E aí, as sentenças abertas podem até ter sentido completo, né? Mas deixa margem para a gente pensar. Depende. É outra situação. Essa, gente, é uma característica das sentenças abertas, tá? O sujeito é desconhecido. Outra característica, o café está maravilhoso. Verdadeiro. Verdadeiro para quem? Eu estou aprendendo a tomar café sem açúcar. Cara, no começo, o café sem açúcar era terrível para mim. Agora, já tá bom. Ainda não tá maravilhoso. Mas tem gente que toma um cafezinho sem açúcar aqui, ó. Ai, maravilhoso. Aí tu vai provar, não consegue tomar, porque tá terrível. Entende? Então, esses adjetivos, a presença do adjetivo, cuidado, tá? Porque a presença do adjetivo torna a frase meio subjetiva. E quando a gente vai para a subjetividade, a gente está se afastando da lógica matemática, que é bem
objetiva, tá? Pode acontecer de, ao longo do curso, a gente usar formas diferentes para dizer a mesma coisa, tá? Mas sempre vai ser objetivo. Nunca vai ser subjetivo. O café está maravilhoso. Ela é legal. Olha o legal aí, qualificando ela. Eu nem sei quem é ela e eu não sei se ela é legal. Ela é legal para ti, para mim ela é uma mala. Entende? Então tá. Outra situação, ó. O amor é maior que a dor. Olha que coisa mais poética, né? O perfume das flores é lindo. Essa imagem é colírio para os meus olhos. Cara, olha que coisa mais poética, mais subjetiva. O amor é maior que a dor. Que amor que é maior que a dor? O amor que eu tenho por, sei lá, por café com açúcar. Pá, eu amo café com açúcar. Mas isso é maior do que a dor de bater o minguinho na quina do móvel? Não sei, não dá para comparar, né? Tá vendo que são comparações poéticas? Então, quando fica subjetivo, sentença aberta, tá? Sentença fechada, muito mais objetiva, são aquelas que a gente consegue determinar o valor lógico, tá? O sentido é completo e não deixa margem para a gente pensar depende. Olha aí alguns exemplos. Gus Rodrigues é professor de RLM. Beleza. Tu tá entendendo? Tu sabe quem é a pessoa, o sujeito está definido. Não tem aqui bom professor, professor terrível. Não tem subjetividade. É uma informação. Gus Rodrigues é professor de RLM. Verdadeiro ou falso? Vamos lá, vamos analisar. Alguém sabe dizer isso. Gus Rodrigues é professor de direito tributário. Bah, eu não sei, mas alguém sabe, tá? Gus Rodrigues joga escape room. Ó, é uma informação. Fato, verdadeiro ou falso, depois a gente vai ver. Mas tá vendo que não tem subjetividade? São informações, tá? Que a gente pode ou não, né? Pode buscar informação. Teoricamente, a gente já tem que saber algumas informações ou a banca nos dizer. Mas são informações que a gente consegue chegar lá. Consegue determinar se é verdadeiro ou falso, tá? Então, resumindo, as sentenças podem ser abertas ou fechadas. Quando é que a sentença é aberta? Quando é impossível determinar o valor lógico. Impossível não é eu não sei. É impossível, ninguém consegue determinar o valor lógico. Claro que a gente vai ver depois critérios que tornam uma sentença aberta ou que tornam uma sentença fechada. A sentença fechada, também chamada de proposição, sentença fechada, sinônimo proposição, é quando a gente consegue, é quando é possível determinar o valor lógico. Professor, o que é determinar o valor lógico mesmo? Bom, determinar o valor lógico é dizer se a sentença é verdadeira ou se a sentença é falsa. Tá bom? É isso, gente. Para esse primeiro encontro, preciso que vocês encerrem a aula somente, partam para a próxima aula, somente depois que vocês tiverem certeza de dominar essa diferenciação entre sentença aberta e sentença fechada, tá? E outra coisa, quando a galera vai estudar RLM, raciocínio lógico, matemática, assim, já entra com um ranço, né? Já entra com o pé atrás, pensando assim, bah, eu não sei, eu sou das humanas, exatas não é comigo. Vocês perceberam alguma coisa de exata na aula de hoje? Não. Eu falei que o RLM ele é preciso, não exato. E isso tem muita diferença. Então, se vocês conseguirem entender o raciocínio lógico matemático como algo que pode até ser considerado exato, mas ele também pode ser considerado das humanas. Porque a lógica proposicional, essa que a gente vai estudar nesse curso, ela é a base, gente, para todas as ciências. Se vocês forem fazer um curso de filosofia, vocês vão estudar todos os tópicos que a gente vai abordar aqui. Se vocês vão estudar matemática, vocês vão estudar todos os tópicos que a gente vai abordar aqui. Outras ciências eu não tenho certeza se vocês vão estudar, né, ao longo da tua formação, mas deveriam. Deveriam, porque é a base lógica de uma boa comunicação.
E quando tu comunica bem, tu está fazendo a ciência da melhor maneira. Tá bom? Então, lembrando, hoje o objetivo era separar, diferenciar sentença aberta de sentença fechada. Sentença aberta, impossível determinar o valor lógico. Sentença fechada, é possível determinar o valor lógico. Tá bom? Esse é o objetivo da aula de hoje. Assim, a gente vai encerrar com essa certeza de que tu já sabe diferenciar sentença aberta de sentença fechada. Tudo bem? Não fica pensando assim, mas será que eu entendi? Eu sei que quando a gente vai estudar RLM, matemática, tu fica pensando, vai ser muito difícil. Não, não é, gente. É bem tranquilo, ainda mais que a gente vai ir passinho a passinho, degrauzinho por degrauzinho, tijolinho por tijolinho, para construir aí a fortaleza do conhecimento que vai nos ajudar a matar a pau nas provas de raciocínio lógico matemático. Tá certo? É isso. Dominou essa diferença entre sentença aberta e fechada? Então, estou te esperando na próxima aula. Se tu não dominou ainda, não tem problema, dá uma olhadinha, vê o que tu anotou, relê ali as notas de aula, olha de novo, se for preciso, né? Se for preciso, assiste de novo a aula, mas garante que tu vai dar passos firmes, principalmente nesse começo, porque vocês vão ver que esses pré-requisitos, tudo aqui, todos aqui, tudo que a gente vai ver é pré-requisito para o que a gente de fato vai aplicar na hora das questões, tá bom? É isso. Te deixo um baita abraço e hasta la vista, baby!